Salmo de número 73. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com avidez, com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Aleluia. Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, pensem como você se sentiria se você tivesse em situação semelhante. Você está na faculdade, ali fazendo o seu curso, e na faculdade você percebe que tem alguns alunos que eles só fazem os trabalhos fazendo plágios, só fazem as suas provas colando e só tiram notas boas. E você faz seus trabalhos com maior esforço, com maior dedicação, com maior zelo, e sempre passa com aquele setezinho magro, e aquela luta para você conseguir passar. No final do curso, esses ímpios, injustos, desonestos, passam com louvor, e se formam com louvor, e no seu caso, você simplesmente passa ali no limite, você consegue se formar. Depois de algum tempo, você recebe a notícia que alguns daqueles injustos alunos, na verdade, eles conseguiram bons empregos, estão ganhando muito dinheiro, enquanto você ou está desempregado ou trabalhando numa outra área, porque você não conseguiu emprego na sua área, ganhando apenas o necessário para cobrir as suas despesas, e isso com dificuldade.
O que você pensaria? O que se passaria em seu coração nessas situações? Ou então, pense aí no dia de domingo, no dia de hoje, você vai saindo da sua casa para vir aqui para a escola bíblica dominical e o seu vizinho está se preparando para mais um domingo de farras. E você sabe que todos os domingos praticamente tem aquela bagunça, aquela orgia na casa daquele seu vizinho, e aí você vem para cá e adora a Deus, aprende da palavra do Senhor, volta para casa, eles estão lá no churrasco, comemorando, falando besteiras e imoralidades e até blasfemando contra Deus, mas estão lá fazendo tudo isso com muito churrasco, enquanto você e sua família vão almoçar uma sardinhazinha, um ovo, uma coisa desse tipo. O que se passaria no seu coração? O que você diria? Irmãos, é isso que nós temos neste salmo. É exatamente este dilema. Dilemas de crentes sofredores ao verem a prosperidade dos ímpios. E é isso que nós temos nesse salmo. Esse salmo que foi escrito por um homem chamado Asaf. Asaf, ele era aquilo que nós poderíamos chamar de um mestre de música, ou um maestro de música, ou um ministro. Ele foi, inclusive, designado por Davi, ele é da época de Davi, era um músico, um cantor que ia ao templo, ele era levita, ele ajudava a conduzir a congregação do Senhor na adoração. Então ele era alguém realmente que tinha ali uma posição na casa de Deus. E ele ia ali para conduzir o povo à adoração. Mas ele passou por uma experiência muito difícil para ele, e ele nos narra essa experiência aqui, para nossa instrução e, acredito, para nossa edificação. Neste salmo, meus irmãos, ele trata desse tema que é um dos temas mais difíceis para aquele crente que está passando por sofrimentos e percebe que muitos ímpios, eles estão prosperando na vida. E aqui, meus irmãos, o que nós temos é algo que Asaf nos conta depois dele ter passado por essa crise. Ele passou por esse momento difícil na sua vida e, como ele diz aqui, ele quase se desviou, mas quando isso tudo passa, quando ele começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente, ele então vai narrar essa história para exatamente, meus irmãos, edificar o povo de Deus. Inclusive, é importante dizer que os salmos, eles são músicas. E o que nós temos aqui é uma música que depois o povo de Deus passou a cantar. Isso traz instrução para o povo de Deus. E espero que esse salmo traga instrução para nós, a fim de que nós possamos encarar os nossos sofrimentos. Então, posto isso, irmãos, vamos olhar para este salmo destacando algumas coisas. A primeira delas, que eu quero destacar, é a maneira como Asaf começa o seu salmo. Ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então percebam que Asaf começa aqui afirmando a veracidade absoluta da bondade de Deus, de que Deus, ele é bom. Na sua crise ele vai duvidar da bondade de Deus, da justiça de Deus. Mas agora, quando a crise passou, quando ele pôde ver as coisas claramente, ele vai afirmar: de fato, Deus é bom para com os de Israel, é bom para com o seu povo, é bom para com os seus servos, ele é bom. E com isso ele está dizendo que a sua crise, o problema da sua crise não foi Deus. Deus não era o culpado da sua crise, mas ele sim, ele próprio era o culpado. Veja o contraste que ele faz. No versículo 1, ele fala que Deus é bom. Ele diz assim, com efeito, ou seja, certamente Deus é bom. Agora o versículo 2, quanto a mim, porém, veja o contraste da palavra porém, que ela estabelece aqui. Deus é bom, eu, porém, eu sou pecaminoso. Se eu passei por essa crise que eu vou contar para vocês, o problema não está em Deus. O problema não estava em Deus, o problema estava em mim.
em mim. Eu sou o culpado de tudo aquilo que eu vou contar para vocês. É isso o que o salmista está deixando claro logo aqui no início, para que nós não pensemos em momento algum que Deus tivesse alguma culpa naquilo que ele passou. Então ele começa falando desse contraste entre a bondade de Deus e a sua pecaminosidade. A segunda coisa, irmãos, que eu quero que nós consideremos aqui é exatamente o que foi que causou a crise espiritual de Asaf. O que o levou à crise? E aí nós vemos isso nos versos, logo aqui no verso 3. Observem que ele vai dizer, versos 2 e 3, na verdade, que dizem assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Olha a explicação dele. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eis o problema aqui. Ele fixou seus olhos naquele momento de crise pela qual ele estava passando. Ele fixou seus olhos nos ímpios, naqueles ímpios que estavam prosperando. E ele olhou e ele começou a ver esses ímpios que eles estavam prosperando. A vida deles estava sendo muito boa, enquanto ele próprio estava passando por um momento muito difícil. E então, ele mesmo confessa aqui: eu invejei, como ele diz no início do versículo 3, pois eu invejava os arrogantes. Então ele olhou a vida dos ímpios e sentiu desejo daquela vida que eles levavam, porque aos seus olhos eles estavam prosperando. E observe a maneira como ele viu a vida dos ímpios. Quando ele olhou para os ímpios, a partir do versículo 4, nós vamos ver como ele está vendo os ímpios. Versículo 4 nos diz: versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, é sadio e forte. Essa palavra nédio tem uma ideia interessante, porque naquele tempo fazia parte da cultura, às vezes as pessoas andavam com a barriga de fora e passavam óleo. Então pensa, mesmo aqueles homens que eram peludos, muitas vezes eles raspavam, a barriga geralmente era grande, passavam óleo e ficava aquele negócio lustroso. Então dava a ideia de alguém que estava forte, saudável, realmente ali brilhando. Então é essa a ideia de que o seu corpo é sempre sadio e forte, sempre aparentam estar muito bem. Versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Então era assim que ele estava vendo os ímpios. Pessoas que não tinham problemas, que não tinham dificuldades, nem emocionais, nem de saúde, que estavam muito bem. E por isso, ele acha, observe a partir do versículo 6, que por conta dessa saúde, o que estava acontecendo? Versículo 6, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Então, porque eles estavam sempre bem, porque eles estavam sempre prosperando, porque eles estavam sempre saudáveis, segundo Asaf, então eles eram soberbos, ou seja, porque eles estavam impunes e sempre prosperando, então eles iam cometer mais e mais impiedade. Era assim que ele estava vendo, e ele usa a figura no verso 6, que a soberba era como um colar que os cingia, que estava em volta do seu pescoço, e a violência era como um manto que eles se vestiam, ou seja, eles abriam a boca de maneira arrogante, e eles viviam de maneira a praticar a violência, porque para eles não acontece nenhum mal. A ideia é aquela: quando há impunidade, o crime prospera. E para Asaf, uma vez que eles não são punidos, então eles vão mais e mais mergulhar na impiedade. E aí mais, continua o versículo 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desatam a boca e a sua língua percorre a terra. Então eram homens que falavam blasfêmias, que falavam dos outros, que não colocavam limites na sua língua, falavam o que queria e como queria.
E no versículo 10, nós vemos que, na verdade, os outros ímpios, os povos dessas pessoas, tinham eles como uma fonte de onde deveriam beber e reter alguma coisa. Verso 10 diz: por isso o seu por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, ou seja, bebe aquela, quando você pega uma coisa e então eles estavam puxando, ou seja, o povo dava ouvido àquilo que eles diziam, o povo tinha esses soberbos como alguém de quem deveria receber ensino, receber alguma instrução, aprender alguma coisa. E eles, meus irmãos, observem, eles inclusive achavam que que Deus não tinha o conhecimento, verso 11, e como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam aumentam suas riquezas. Então percebam, na verdade, isso aqui, irmãos, não é a realidade na sua totalidade, não é a realidade como ela de fato o é. Aqui é a leitura que Asaf estava fazendo dos ímpios. É bem verdade, nós sabemos, tem ímpios que estão prosperando, estão muito bem, e parece que nada lhes acontece. Nada lhes acontece. Mas nós não podemos nos esquecer que há muitos ímpios que, embora estejam prosperando materialmente, eles estão em profundo sofrimento. Quantos ricos não cometem suicídio? Quantas pessoas que estão prosperando não estão em profunda depressão, embora materialmente estejam bem, embora profissionalmente tenham uma vida bem, vamos dizer, ajustada em termos materiais e profissionais, familiar, às vezes, está um lixo a vida dessas pessoas. Então, o que nós temos aqui é a leitura que ele está fazendo, uma leitura errada que Asaf está fazendo das circunstâncias e da vida e dos próprios ímpios. Mas o que ele está observando é isso, é que esses ímpios estão prosperando, esses ímpios estão indo para frente, enquanto ele, nada está acontecendo de bom na sua vida. É o que ele está vendo, é a leitura que ele está fazendo. E aí, vejam, versículo 13, ele vai mostrar agora a situação dele, porque o problema não era só aquilo que ele estava vendo nos ímpios, mas era aquilo que estava acontecendo de fato com ele. Versículo 13 nos diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então vejam a conclusão que ele chega. Foi inútil, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Em outras palavras, ele está dizendo aquilo que nós lemos lá em Malaquias, que os judeus, anos depois, ou séculos depois, vão dizer: é inútil servir a Deus. Os ímpios blasfemam, fazem o que fazem e prosperam, enquanto nós estamos sendo afligidos. E veja que ele diz aqui no versículo 14, versículo 14, por de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Então ele está olhando e dizendo: aqueles ímpios que prosperam estão sendo abençoados. Aqueles homens ímpios que blasfemam, que fazem todas as coisas erradas, estão prosperando. Mas eu que sirvo a Deus, eu estou sendo afligido. E vejam, ele acha que está sendo castigado. Toda manhã estou sendo castigado. Então essa é a visão que ele está tendo. E é por isso que ele chega a essa conclusão: não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena. E o que o Asaf está dizendo, meus irmãos, nessa situação em que ele se encontra, em outras palavras, é basicamente o seguinte: visto que os ímpios prosperam e os justos são afligidos, não vale a pena servir a Deus. O pecado é algo que compensa. É basicamente, ele está dizendo isso. Na sua crise,
pela qual ele estava passando, ele só conseguia ver isso. E o que fica evidente do que ele está dizendo é que naquele momento, o que ele pensava é que só valeria a pena servir a Deus se Deus o abençoasse em termos materiais, em termos de prosperidade, em termos de tranquilidade. Mas uma vez que ele não está sendo assim abençoado, então não vale a pena servir a Deus. Uma vez que na sua visão aqueles que estão blasfemando, aqueles que estão mergulhando na perversidade estão prosperando, então é melhor ser perverso, é melhor ser um blasfemo, porque aí sim compensa. É esse o entendimento que ele chega. E, irmãos, o que nós vemos aqui são palavras que ofendem profundamente o nosso Deus. No texto de Malaquias que nós lemos, quando os judeus estavam dizendo a mesma coisa, Deus disse para aquelas pessoas: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então percebam que o Senhor Deus diz: vossas palavras foram duras para mim. É a mesma coisa que Asaf está dizendo: não vale a pena servir a Deus. Na sua crise ele chega a essa conclusão. Mas Asaf, irmãos, ele está olhando tudo a partir de uma perspectiva mundana, de uma perspectiva totalmente errada, de uma perspectiva que não é bíblica. E, na verdade, o próprio Asaf aqui, olhando para trás, ele vai ter uma avaliação mais severa de si mesmo. Vejam os versos 21 e 22. Observem comigo, quando ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Então ele mesmo faz uma avaliação de si próprio. Isso depois que a situação passou. Ele está dizendo: naquele tempo, quando eu estava dizendo aquelas palavras, quando eu estava pensando aquelas coisas, achando que não valia a pena servir a Deus, que os ímpios, eles pecam e prosperam, enquanto os justos, apesar de serem justos, vivem no sofrimento. Eu estava agindo como um irracional, como um embrutecido, como um animal diante de Deus. Era assim que eu estava agindo. Porque era dessa maneira realmente que ele estava, meus irmãos, analisando tudo aquilo. E lembrem-se, isso quase o levou a se desviar dos caminhos do Senhor. Como ele diz no verso de número 2, quase eu me desviei, quase me resvalaram os pés, quase eu perdi a fé, quase eu deixei os caminhos do Senhor, porque ele estava agindo dessa maneira, o coração cheio de amargura. O coração, como nos diz aqui, estava se comovendo nesse sentido, e ele estava agindo como um animal embrutecido. Mas a questão é, irmãos, por que ele não perdeu a fé? O que foi que não o permitiu a cair definitivamente dos caminhos do Senhor? Isso nos leva ao nosso próximo ponto, à nossa próxima questão. O que causou o fim da crise? Nós podemos ver isso, irmãos, a partir do versículo 15. Digo, a partir do versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então percebam, ele estava numa crise profunda, tão profunda que ele quase se desvia dos caminhos do Senhor. Mas um dia ele entrou no templo, entrou no santuário de Deus, ele que era músico, provavelmente ele tinha entrado outros dias ali,
mas naquele dia, de maneira específica, algo especial aconteceu, que ele se deparou com a seguinte realidade: embora os ímpios possam prosperar nesse mundo, embora os ímpios possam ter uma vida tranquila nesse mundo, e embora os ímpios possam se ensoberbecer ainda mais por causa da sua aparente tranquilidade, o fim deles é a condenação eterna. Ele se deparou com essa realidade, porque nos diz o texto aí, no verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Observe, verso 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como a um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então, observem que ele entra no templo e ele se depara com essa realidade. Ele percebe que, embora os ricos, esses ímpios prosperem nesse mundo e tenham uma vida tranquila, na verdade, isso é como um sonho bom. Porque, por melhor que seja o sonho, na hora que você acorda, ele acaba. E ele está dizendo que é assim a vida do ímpio. Porque de súbito ele é tomado, e aí chegou o seu fim e a sua condenação. Então, Asaf descobre aquela verdade que o Senhor Jesus, século depois, diria: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? E quando Asaf compreendeu isso, meus irmãos, ele pôde perceber o quanto ele estava errado, a ponto de ele se comparar com um animal, com um irracional, porque era assim que ele estava agindo quando ele pensava que não valia a pena servir a Deus, porque os ímpios prosperam e os justos às vezes sofrem. E a questão é, como foi que ele chegou a esse conhecimento, irmãos? Como ele chegou a esse conhecimento? A palavra de Deus não nos diz aqui. A palavra simplesmente nos informa que ele entrou no templo e ele se deparou com essa realidade. Mas nós podemos considerar aquilo que acontecia no templo. E imaginar o que pode ter acontecido ali, para que ele então pudesse perceber a realidade da maneira correta. Talvez, ao entrar no templo, ele, a exemplo daquilo que acontecia com os profetas, a palavra do Senhor veio a ele e revelou. Nós vemos nos profetas: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Talvez tenha acontecido isso. É provável que não, mas isso pode ter acontecido. Mas o que acontecia ali no templo? No templo, o sacerdote ensinava a lei. E é possível que, ao entrar no templo, ele tenha ouvido o sacerdote lendo a lei. E a lei nos diz que o salário do pecado é a morte, que aquele que pecar morrerá. E talvez, ouvindo a lei, ele tenha percebido o fim dos ímpios, que embora aquelas pessoas vivessem orgulhosas, vivessem na impiedade e vivessem muito bem por algum tempo, chegaria o dia do acerto de contas e eles pereceriam. Ou talvez, irmãos, ele percebeu o fim dos ímpios ao contemplar o oferecimento dos sacrifícios, porque isso acontecia também no templo. No templo ali, quando a pessoa pecava, levava então o seu sacrifício, e os sacrifícios eram feitos para que as pessoas fossem perdoadas. Esses sacrifícios apontavam para aquele sacrifício verdadeiro, maior, aquele sacrifício de fato, através do qual os nossos pecados são perdoados. E talvez ele, vendo esses sacrifícios sendo oferecidos, ele pode ter chegado à conclusão: aqueles ímpios, eles não têm uma provisão expiatória de Deus, eles não confiam na provisão expiatória do Senhor, eles não confiam naquilo que Deus instituiu para o cancelamento de pecados, eles não confiam na redenção do Senhor, e por isso eles vão perecer. Nós não sabemos como foi que ele chegou a essa conclusão, porque o mais importante, irmãos, é que a gente saiba que ele chegou a essa conclusão, que os ímpios, embora possam prosperar nesta vida, eles vão perecer. E por mais conforto
e confiança e abundância que eles tenham, isso de nada vai lhes adiantar no dia do juízo. Mas aquele que serve ao Senhor, aquele que de fato crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que depende da misericórdia de Deus, eles podem até sofrer nesse mundo e sofrem, mas viverão para sempre com o Senhor em glória e em plena felicidade. E não por 10 anos, não por 50 anos, não por 100 anos, não por 1000 anos, mas por toda a eternidade. Então ele se deparou com essa realidade e então, meus irmãos, ele entendeu que ele não podia invejar os ímpios. Ele não podia invejar os ímpios. E desse texto, irmãos, até aqui, nós podemos extrair algumas lições. A primeira, quão benéfico, meus irmãos, é vir à casa de Deus para adorá-lo, para estar na sua presença, ouvir a sua palavra. Imagine só se Asaf não tivesse ido à casa de Deus, se ele tivesse ido, para usar termos modernos, se ele tivesse ido passear com seu cachorrinho e não ter ido para a casa de Deus. Imagine que se Asaf, meus irmãos, ele não tivesse ido para a casa de Deus, mas tivesse ficado na sua casa para assistir a Fórmula 1, que é o que acontece geralmente dia de domingo pela manhã. Imagine, meus irmãos, se Asaf, em vez de ir à casa do Senhor, ele tivesse ido fazer uma caminhada ou ter dado aquela sua pedalada. Imagine se ele tivesse providenciado qualquer outra coisa e lavar o seu carro, ou arrumar a sua casa, ou cuidar dos seus afazeres, em vez de ir à casa do Senhor. Mas não, ele foi à casa do Senhor. O Senhor o abençoou e tudo mudou. Tudo mudou na sua vida. Meus irmãos e irmãs, não negligenciemos a nossa obrigação de vir à casa de Deus para adorá-lo, para bendizê-lo, porque é nesse contexto em que Deus nos abençoa, é nesse contexto em que Deus nos traz a sua palavra, é nesse contexto que Deus nos alimenta muitas vezes através dos sacramentos, é nesse contexto, meus irmãos, que nós temos uma comunhão intensa com o nosso Deus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quando nós negligenciamos o nosso dever de comparecer à casa do Senhor para adorá-lo, para bendizê-lo, para ouvir da sua palavra, nós certamente, irmãos, somos os mais prejudicados. Então não negligencie esse momento. Foi na casa de Deus que tudo mudou para Asaf. Como nós veremos aqui. Foi na casa do Senhor. Em segundo lugar, a segunda lição aqui, irmãos, que nós devemos aprender é que haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. Existe um juiz que está acima de tudo e de todos, e um dia haverá o acerto de contas. Não vai ser no dia que nós queremos, ou da forma que nós queremos. Às vezes nós queremos que Deus, ele se curve à nossa vontade, faça as coisas conforme nós queremos, mas Deus tem os seus planos, os seus propósitos, e esses são soberanos, como Jó reconheceu. Eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É na hora de Deus, no dia que Deus determinou, é que vai acontecer de fato o ajuste de contas. Mas o fato, irmãos, é que nenhum pecado, nenhumzinho sequer, ficará sem punição. A justiça de Deus, ela vai se cumprir cabalmente. Asaf descobriu aqui, no templo, ele percebeu o fim dos ímpios, haverá um juízo final, e esses ímpios estarão lá sem a provisão de Deus para a salvação. Esses ímpios estarão lá completamente despidos da justiça de Cristo. Esses ímpios estarão lá e serão condenados. No final haverá a manifestação da justiça. Hoje, muitas vezes, nós nos indignamos. Por exemplo, em nosso país, tanta corrupção.
Tantos roubam e não vão preso. Parece que o mundo é o mundo dos ímpios. Mas haverá um acerto de contas. E nenhum pecado ficará sem punição. As duas grandes manifestações da justiça de Deus, meus irmãos. O juízo final, mas já aconteceu um outro juízo, lá na cruz do Calvário. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor Deus puniu o pecado de todos os seus eleitos em Cristo Jesus. Ali na cruz, o Senhor Jesus Cristo sofreu o inferno por cada um daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para a salvação. Se você é um crente em Cristo Jesus, você só não vai para o inferno, assim como nós só não vamos para o inferno, porque o Senhor Jesus o sofreu na cruz do Calvário. Lá os nossos pecados foram punidos de maneira plena, de modo que a palavra de Deus nos diz, já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não tiveram seus pecados castigados em Cristo, os terão castigado em si mesmos no inferno e para sempre. Por isso, se você não é um crente em Cristo Jesus, meu conselho é, creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, porque o Senhor Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Porque o Senhor Jesus é o único que pode nos livrar desse fim dos ímpios. Quando Asaf descobriu que os ímpios teriam um fim terrível, que eles seriam de súbito assolados, ele entendeu isso. Ele entendeu que não vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Seria muito bom se você entendesse isso. Vale a pena você rejeitar tudo e todos para abraçar a Cristo e ser achado nele, porque só nele há salvação. Só nele há perdão de pecados. Creia em Cristo. E em quarto lugar, meus irmãos, eu quero que a gente observe aqui nesse salmo o que mudou na vida de Asaf. E nós vemos isso a partir do versículo 17, que vai nos dizer, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E aí nós vamos ver mais embaixo, a partir do versículo, observem comigo, a partir do versículo 24, ele vai dizer, verso 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprazo na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom está junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então observem aqui, meus irmãos, primeiramente, nós vemos que Asaf, ele reconhece que não se desviou por causa da bondade de Deus. O versículo 23 nos mostra, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Então, como um pai que segura a mão do seu filho e impede que ele tropece, caia e se machuque, o Senhor segurou a mão direita de Asaf e sustentou nos caminhos. Quando Asaf pensou que Deus o tinha abandonado, que Deus favorecia os ímpios, que Deus fazia os ímpios prosperarem, aprovando o seu procedimento, na verdade Deus estava ainda segurando a mão de Asaf, para que ele não perdesse a sua fé definitivamente, para que, embora fraco na sua fé, ele não caísse de maneira definitiva, mas permanecesse nos caminhos do Senhor, apesar da crise. Ele entendeu isso, que ele não caiu, não foi por causa dele, porque em algum momento ele teve alguma coisa, ou ficou ali uma força, não, foi o Senhor sustentando e guardando.
E é muito importante a gente perceber isso, irmãos. Nós só permanecemos de pé por causa do Senhor. Não é porque nós somos bons. Qualquer um de nós aqui, irmãos, qualquer um. Eu espero que não aconteça conosco, que Deus me livre disso. Mas hoje vocês estão me vendo pregar aqui a palavra de Deus. Mas amanhã, de repente, eu posso estar na lama. Que Deus me livre disso. E se eu não estarei amanhã na lama, irmãos, é porque Deus está me segurando pela minha mão direita. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que quem quer que seja. É a mão bondosa, paterna do Senhor me sustentando e me guardando. Isso é muito importante para termos isso em nosso coração, porque muitas vezes, como crente, nós começamos a ser soberbos de dizer: nós estamos aqui, mas aqueles lá estão lá, na farra, na bagunça, mas eu estou aqui, eu sou crente, eu sou um... Nós somos pó e cinza, como nos diz a palavra de Deus. Se nós estamos aqui e não lá, é por causa desse Deus que nos sustenta, segurando em nossa mão direita. É por isso, irmãos. E a lição que nós temos aqui deste versículo é que ainda que não pareça, ainda que as circunstâncias apontem para outra direção, Deus nunca abandona os seus filhos, jamais abandona os seus filhos, jamais é indiferente com o sofrimento dos seus filhos. E sabe por que Ele não nos abandona? Porque Ele abandonou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. E por isso a palavra de Deus nos diz que Ele afirma categoricamente: eu nunca vos deixarei, eu nunca vos abandonarei. Porque na cruz o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu e vocês nunca, jamais sejamos desamparados. Ainda que não sintamos isso, ainda que as circunstâncias apontem noutra direção, Ele nunca é indiferente ao nosso sofrimento. E Ele se importa tanto, meus irmãos, com o nosso sofrimento, que Ele se fez como um de nós, assumiu a nossa natureza, sofreu em nosso lugar. Ele se tornou o homem de dores, que sabe o que é padecer. Que os homens olhavam para ele e não via beleza alguma. Ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassado. Ele recebeu a ira de Deus sobre ele, ira que era para cair sobre mim e sobre vocês. Ele fez isso, irmãos, para que nós, embora nesta vida possamos passar por muitos e vários sofrimentos, estejamos livres daquele sofrimento que está reservado para os ímpios, que é o inferno eterno, que é aquele ranger de dentes, que é aquele lugar em que o verme não morre e o fogo não se apaga. Ele sofreu para nos livrar desse terrível juízo. Então, irmãos, por isso que essas palavras magoam o Senhor, quando diz: não vale a pena servir a Deus. Olha, os ímpios estão prosperando e eu estou sofrendo. Olhe para a cruz e veja o sofrimento do Filho de Deus. Olhemos para a cruz, o que ele passou para a nossa redenção. Mas Asaf, ele compreendeu, irmãos, a partir do versículo 25 até o versículo 28, ele compreendeu que Deus é infinitamente melhor do que a vida dos ímpios. Ele olhava para os ímpios e invejava, mas agora observem, ele está vendo que o Senhor é tudo, é o seu sumo bem. Ele diz, verso 25, que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprazo, em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio. Ele é o meu refúgio, é o meu abrigo, é onde eu descanso.
é onde eu descanso. Vejam que mudança radical. Que eu quero que vocês percebam, irmãos, como a perspectiva, como olhamos as coisas, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Compare aqui, vejam, o Asaf do início do Salmo com o Asaf do final do Salmo. A situação externa não mudou. Vejam, o Salmo não descreve uma mudança externa. As circunstâncias não mudaram. O que mudou foi o coração de Asaf. O que mudou foi a perspectiva pela qual agora ele está vendo as coisas. Porque, meus irmãos, vejam, ele estava analisando tudo de uma perspectiva puramente mundana, de uma perspectiva carnal. Mas agora, quando ele entra no templo e percebe a perspectiva da eternidade, quando ele percebe o fim dos ímpios, quando ele percebe a realidade como ela o é, agora ele vai ver as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente diferente, e o seu coração vai se voltar para o Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com os óculos que nós estamos usando para interpretar o mundo e aquilo que nele acontece. Será que nós estamos analisando as coisas, a vida, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo ao nosso redor? Será que nós estamos interpretando a partir de uma perspectiva bíblica ou de uma perspectiva carnal e mundana? Isso faz toda a diferença. A perspectiva bíblica, irmãos, é a perspectiva daquele que é onisciente, que conhece a realidade como um todo, em todos os seus detalhes, e que nos revelou a sua palavra para que tivesse a mente de Cristo e percebesse o mundo e as coisas do mundo a partir de uma perspectiva real, clara, a cosmovisão cristã e bíblica. Então, devemos ter muita atenção no tocante à maneira como nós interpretamos a vida e os acontecimentos. Em segundo lugar, uma segunda lição aqui, meus irmãos, é que quando o nosso coração ele está no Senhor, meus queridos, a nossa confiança e a nossa alegria não ficam à mercê das oscilações das circunstâncias. Se a minha alegria e a minha confiança depende das circunstâncias, se eu estou prosperando, se eu estou bem, se eu estou tranquilo, então isso vai oscilar muito. Mas se a minha confiança e a minha alegria estão no Senhor, se o meu coração está em Deus, eu vou dizer com o salmista Davi, que diz lá no Salmo 43, irei ao altar de Deus, Deus que é a minha grande alegria. Nós diremos com Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Se o nosso coração estiver nele e não nas coisas que ele pode nos dar nesta vida. Porque Asaf, quando ele estava na crise, o coração dele não estava em Deus. O coração dele estava nas coisas que Deus poderia lhe dar. E é por isso que ele diz, não compensa servir a Deus. Mas se Deus estivesse abençoando, se Deus estivesse dando uma prosperidade para ele, ele diria, vale a pena. Mas agora, quando a circunstância mudou, ele entende, irmãos, ele entende que o coração dele, e que a alegria dele, e que o tesouro dele é o Senhor, e não aquilo que o Senhor poderia lhe dar. E a minha pergunta para você é a seguinte: por que é que você está servindo ao Senhor? É por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode lhe dar? Qual é a razão, lá no nosso íntimo, para estarmos aqui todos os domingos adorando ao Senhor?
o nosso coração deve estar nele. Ele deve ser a nossa alegria, ele deve ser o nosso bem. E por último, irmãos, a terceira e última lição do nosso texto é que quando as nossas experiências amargas são analisadas à luz da palavra de Deus, à luz da cosmovisão bíblica, o nosso testemunho pode ser uma grande bênção para muitas pessoas. Vejam, é isso que Asaf está fazendo aqui. Ele compõe uma música. Depois que tudo passou, depois que ele entendeu a realidade da maneira que ela é e da perspectiva bíblica, ele faz uma exposição aqui. Imaginem quantas pessoas, quantos crentes sofredores no decorrer da história foram abençoados com este salmo, puderam entender que embora os ímpios prosperem, eles perecerão. E embora os crentes sofram nesta vida, eles viverão para sempre com o Senhor. Quantas pessoas foram abençoadas? Certamente muitas. E o interessante, irmãos, observem. Eu quero que vocês observem comigo que toda essa crise, ela se deu internamente. Vejam o versículo, vejam comigo. Aqui o versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ele não falou aquelas coisas horríveis que ele pensou. Isso tudo se passou no seu coração. Se ele tivesse falado aquilo, talvez ele teria desencaminhado a muitos. Talvez ele teria desencorajado a muitos. Mas graças a Deus ele não falou nada. Ficou só no seu íntimo. Mas agora, quando a crise passou, quando Deus abriu seus olhos, ele pôde ver a realidade como ela é. Ele dá o seu testemunho, analisando tudo à luz das Escrituras, até o seu próprio procedimento e o seu próprio coração, para nos deixar esse ensino precioso, a fim de que nós sejamos edificados, a fim de que, estando nós no sofrimento, não venhamos duvidar da bondade de Deus, não venhamos duvidar do cuidado de Deus, mesmo quando não percebermos, mesmo quando não sentimos nada. Esse salmo nos garante: o Senhor está nos segurando pela mão direita. Ele está nos sustentando e nos conduzindo para o reino celestial, se nós somos crentes verdadeiros em Cristo. Meus irmãos e irmãs, em meio aos sofrimentos, não coloque a sua atenção totalmente nos sofrimentos, mas coloque a sua atenção no Evangelho, e à luz do Evangelho analise todas as circunstâncias, e desse modo nós cumpriremos aquela palavra que nos diz em Provérbios: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que Deus nos ajude a termos uma perspectiva celestial, bíblica, uma cosmovisão cristã verdadeira da vida, dos acontecimentos e de tudo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, analisando a vida e os acontecimentos a partir de uma perspectiva que não é bíblica, por critérios que não são corretos. Tenha misericórdia de nós. Isso acontece conosco, ó Deus, geralmente quando nós estamos passando por um sofrimento, por uma adversidade. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor é o nosso sumo bem, que nós não temos outro além de Ti, como o salmista disse aqui, mas que o nosso coração esteja no Senhor, que o Senhor seja a nossa alegria, o nosso grande prazer, o nosso sumo bem, e à luz dessas verdades nós venhamos analisar todas as coisas
para a nossa edificação e para a glória do teu santo e precioso nome. Ó Deus, guarda o nosso coração da incredulidade, guarda o nosso coração de todo mal, que o Senhor nos encha com o teu Espírito e nos conceda essa visão do alto, para o louvor e para a glória do teu nome e para o avanço do teu reino. É o que nós te imploramos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter o cântico de um hino.